tivemos quase 100 inscrições, 97, se eu não me engano, e mais de 50% dos inscritos eram da universidade, por causa desse trabalho que a gente vai fazendo durante o ano, né, para ir sensibilizando. Anotei aqui como uma recomendação: criação de espaços pré versus os lugares que a gente está. Tem serviço de universidade? A presença aí já está nas áreas. Aqui? Tá. Gestão pública. Ana, eu vou botar a musicoterapia aqui junto. Eu acho também que deveria acrescentar a educação de modo geral. Porque hoje cedo, eu estava aqui, quando o pessoal estava explicando, quando eu pedi para fazer aquilo ali, ela foi ler, ela pegou e leu o que é SUS. Enquanto, se você mostrar para os professores e eles conseguirem passar isso para os alunos deles, com certeza vamos ter. A educação, além de melhorar, o sistema de saúde também vai melhorar, porque os próprios usuários não vão ser... Eu acho isso aí muito interessante, porque dentro de um projeto da universidade que eu fiz parte durante 2 semestres, nós fazemos atividades com crianças do primeiro ano e os professores diziam: que bom que vocês estão aqui. E teve uma professora que ainda comentou: seria legal de comentar sobre esse assunto com os colegas professores. Acho isso aí bem, acho que é uma coisa dispensável. Esses pré... um pedido só da pedagogia, que tem umas pessoas da pedagogia. Não sei se colocou a área da educação, né? Ok, eu anotei aqui também. E essa sugestão eu acho que pode ficar como recomendação a articulação com as escolas na realização do Versus. Lembrando, gente, os Versus são singulares. Cada local, o interregional vai fazer, tem que entender, né? Mas como recomendação, então... Eu coloquei como sugestão aqui o curso de veterinária e agronomia também, que é bem forte lá em Pelotas, a questão da produção do alimento. Nutrição. Essa. Eu acho que no fim das contas aparece todo, tá? Só para bater na educação. Sociologia. A gente defende educação popular. Não tem como separar educação, não tem como separar educação popular de educação. Não existe. Então, por isso, a gente tem que bater na questão da educação popular, porque a gente defende a educação popular. E é isso, se a gente conseguir fazer um Versus para 20 vagas, também tem que se ver, mas isso é depois. Mas eu acho que sempre trabalhar com 100 que não conseguiram entrar, né, no processo. Porque foram 100 pessoas que estavam afim, dispostas de aprender sobre o SUS, né, trocar. E a gente trabalha com uma meta de 20 pessoas, né, sendo que essa meta sempre extrapola. Sabe que aí agora como é que a gente pode extrapolar? Vai de cada núcleo estipular o recurso, como é que vai conseguir transportar as pessoas, alojamento, né? Tudo isso daí é... Mas eu acho que isso também é do processo da gestão desse grupo que vai se formar e também de apoio para o pessoal que já tem uma trajetória científica, mas como apoiador. Mas sabe que eu pensei, agora que tu falou, Pedro. Ainda tem Pedro. A gente estava comentando ontem, acho que foi, sobre a 4ª Mostra Nacional de Atenção Básica em Saúde, que foi um evento absurdamente riquíssimo, assim, de compartilhando práticas, enfim, e tinha diversos espaços e diversos profissionais de tudo. Vocês podem imaginar, tinha mais de 4.000 pessoas no evento feito em Brasília. E aí eu lembro que, claro que a gente não é a mesma dimensão do evento, nem se compara, não é isso, mas assim, eu lembro que me chamou a atenção que quando começou as inscrições, eles tinham um limite para a apresentação de tantos trabalhos na mostra. E aí, como extrapolou tanto e eles viram que as pessoas estavam muito interessadas em compartilhar, eles pararam e abriram espaços diferentes, e aí para práticas, vamos supor, mais simples também poderem assim, ser apresentadas. Então, essa coisa da criatividade, né? O que a gente faz com o pessoal que ficaria fora, né? Como se desdobra para ter um espaço para
valer, ou que seja, vamos supor que seja feita uma atividade aberta no período do Versus, que todos pudessem participar, que seja palestra, sei lá, enfim. Aqui só é legal isso, um Versusinho. Espaço pequeno para todo mundo participar. Eu tenho uma outra questão também. Sem roda de conversa. Eu pensei justamente, porque sempre na parte do Versus tem uma parte que é um pouquinho mais de teoria e que nós ficamos mais para discutir texto ou para fazer uma discussão do que é SUS, enfim. E esses espaços que seriam possíveis abrir, já que a viagem para conhecer os municípios e tudo mais não vai ser muito viável. Mas os espaços dentro do alojamento, coisa assim, dá para ser, quem sabe, aberto para discussão. Uma sugestão também para a tenda, vamos supor, se fosse feita uma tenda Paulo Freire, né? Porque nós fizemos parte desse movimento, que você vai perceber. E as tendas Paulo Freire, elas geralmente, todos os eventos, elas são tendas abertas, com uma diversidade de discussões e que as pessoas podem estar circulando. Nessa ideia, que pode ser tenda, pode ser qualquer outro espaço, eu acho que é importante a gente abrir o processo, todo o processo de seleção e exclusão, né? E eu acho que a gente pode romper um pouco com isso, pensando em outras estratégias para gerar relações mais solidárias nesse ambiente que a gente vive. Eu acho que até a partir da própria tenda, ou de outros espaços, como é que a gente pode, enquanto o Versus acontecendo, agenciar que essas pessoas também possam tecer vivências, né? Ou constituir essas vivências. Porque o nosso primeiro Versus não teve apoio de ninguém, claro, a gente fez o projeto, encaminhou, veio o recurso, foi a única coisa que teve, o resto a gente teve que inventar, sabe? Tá, deu pra apoiar todo mundo porque era um dos primeiros, tinha pouca gente inscrita, o que era e tal, enfim. Mas a partir das pessoas, quando elas começam a conhecer, saber, a gente pode incluir sim, porque isso é transformador e que bom, quanto mais gente, melhor. Então eu anotei aqui, uma parte que apoia as pessoas, abrir e se vocês concordarem, a gente poder agenciar que as pessoas também possam ir construindo outras vivências, não precisa depender só. Eu coloquei como sugestão, né, tenda Paulo Freire ou outros espaços abertos, oficinas, Tá. fica a pensar aqui. GT depois. Gente, o grupo 3 já falou que tem alguma coisa, porque a gente ficou no 2 e tem que... Só fazer um adendo bem rapidinho, o Jader aqui falou que em Santa Maria encerraram as inscrições ontem e a vivência lá vai ser 20 vagas, mas a gente teve 120 inscritos. Então, Tinha um teto de 120 inscritos assim, as vagas. no site, né, deve ter um limite e aí bateu. Então, Eles devem ter financiamento da Rede Linda, né? tá legal. Seminário. Gente, os 3, as propostas. Então nós já fechamos a cidade do Versus, já organizamos o nosso Versus aqui. As inscrições eu estou fazendo. Tá, então, a primeira coisa que nós discutimos é que cidade nós iríamos escolher, e daí, bom, vamos experimentar as cidades e tentar focar um pouco. Cidade tal é referência à visão básica, então nessa cidade vamos focar nesse tema. Cidade tal é saúde mental, vamos focar nesse tema para essa cidade. Não definimos as cidades, mas entendemos que essa seria uma das Critério para poder escolher o serviço. Exatamente. Pensamos um pouco sobre quem poderia nos dar apoio. Pensamos em universidades, prefeituras, algumas empresas, quem sabe, por exemplo, Pelotas tem a Zezé. A Zezé normalmente, se tu pede patrocínio para eventos, ela disponibiliza 1 ou 2 caixas de bolacha, suco e coisa e tal, e que seria uma possibilidade para os lanches e café. Tem algumas empresas que normalmente tem ônibus para fazer o transporte dos trabalhadores. Tentar, quem sabe, conseguir um desses ônibus por 1 dia, 2 dias, sei lá, talvez a possibilidade deles disponibilizarem isso. Posso fazer um adendo sobre essa informação? Lá em Passo Fundo tem a empresa de transporte circular e em um desses ônibus eles pegam as crianças para fazer algumas atividades. Geralmente as empresas circulares têm essa parte social, assim, que
E só conversando, firmando dá certo. Pode ser. Fala, André. Não existe a possibilidade, ao invés de ser com empresas, tentar solicitar com a Secretaria de Transporte do município a questão das passagens para se deslocar. Eu não estou em grupo nenhum, tá? Eu cheguei atrasado. E a questão dos alimentos, óbvio, eu não tenho muito contato hoje com nenhum movimento social, não tenho mais vida social, enfim. Eu não vivo mais, mas enfim, o ideal seria que fosse, né, uma aproximação com os movimentos sociais, mas claro, isso é difícil, a gente sabe, né, mas seria o ideal. A gente poderia fazer um levantamento dos movimentos aqui do município, né, com outros grupos, né, eu faço parte do DAMDEC Socorristas, que é do Grupo de Defesa Civil Socorristas aqui do município, que é um trabalho voluntário, né, de atendimentos pré-hospitalares e outros tipos de socorro que precisam ser feitos em qualquer situação de catástrofe. Então dá para conversar com essas pessoas, né, também, e sei que tem outros grupos, de repente quando vê, surge, né, uma ideia e a gente consegue conciliar. E acho que até a alimentação a gente poderia buscar em cooperativas, Sim, né, na mas o solidária, Eu acho que duas coisas assim, que a Yasser colocou, talvez eu tenha entendido errado. Uma é a questão dos municípios, né? Eu acho que a gente tem que ir no que dá certo, mas tem que ir no que não dá tão certo, né? Eu acho que nós estamos aí para ver a realidade, né? E eu acho que quando a gente está aberto para ver a realidade, a gente tem que ver, não adianta passar filtro, tem que ver as realidades, né? Nós lá em Palmeira, a gente tem uma relação legal com a coordenadoria, então a coordenadoria faz esse diálogo aberto conosco, sabe? O município tal tá assim, querem ir lá para ver isso, o município lá tá melhorzinho e tal. Eu acho que a gente tem que ter, o Versus é para isso, né? E a outra coisa do transporte, que ontem eu estava falando com a Lia e com as meninas, que teve uma cidade, não lembro se foi em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que se propôs justamente a fazer isso, usar o transporte público, porque os trabalhadores usam o transporte público, né, são usuários do SUS, usam o transporte público, então isso também faz parte, né, de tu, também é algo para tu problematizar, né, a questão do transporte público. Então eu acho muito interessante. Aí essas são as amarras também que a gente tem de conseguir um financiamento. Por exemplo, nós não conseguimos colocar o transporte público como uma forma de financiamento via Rede Unida, né? Nem via Escola de Saúde Comunicações. Mas a gente poderia conversar, por exemplo, então já com a gestão municipal sobre isso. O Dandara não tem como, eu não lembro como é que é o orçamento do Rede Unida, só o outro, né? Não tem como colocar valores fixos de passagem, né? Não, porque a Rede Unida ela vai contratar, a gente faz 3 orçamentos e ela contrata diretamente com a empresa. Não vem nenhum dinheiro para nós. Então, acho que sim, é interessante ver o lado bom e o lado ruim, mas também, talvez, nesse momento do Versus, seja interessante também ver experiências exitosas. Por isso que nós pensamos em escolher um município, São Lourenço do Sul é referência de saúde mental. Vamos ali ver o que tem de saúde mental. Ali, afinal, é uma referência, porque tem muitos lugares que não tem saúde mental. E, bom, às vezes eles não conhecem nenhum serviço de saúde mental. Beleza? Então, vamos mostrar um serviço de saúde mental. E, a partir desse serviço de saúde mental, quem sabe se espelhar e construir uma forma semelhante ou o quê? Bom, nós fomos lá e vimos que não é referência em saúde mental, mas tem outras coisas que nós não concordamos. Então vamos, enfim, foi um pouco nesse sentido que nós pensamos, acredito eu. Só nessa questão, assim, eu acho que se não der para ir para os municípios, porque às vezes envolve recurso ou outras coisas, não impossibilita que aconteça um Versus no município. Nós discutimos isso também, por exemplo, fazer só um Versus Rio Grande e Pelotas. Não sei, só em Pelotas, no Rio Grande, ou enfim, ver um pouco a questão. Nós pensamos também na possibilidade de uma taxa de inscrição, mas com um valor simbólico, tipo 10, 20, 30 reais, para auxiliar na alimentação, por exemplo, ou auxiliar no transporte.
Eu sei que vai um pouco contrário a algumas ideias, mas às vezes viabilizaria algumas coisas que não seria possível. Porque uma das principais coisas que impera para nós fazer as vivências é a questão do recurso financeiro. E uma taxa de 10, 20 ou 30 pila, quem sabe, fosse possível. Não sei, é uma ideia que surgiu. Uma questão do alojamento, nós pensamos justamente nas escolas, que as escolas no período de férias não estão funcionando, estão ociosas. Então eles poderiam disponibilizar 1 ou 2 salas de aula para fazer o alojamento e poderiam disponibilizar a cozinha, o refeitório da escola e nós mesmos, por exemplo, fazer a alimentação. Temos R$10, cada um contribuiu com R$10 para a inscrição. Vamos usar esses R$10 da inscrição de cada um para comprar os alimentos, vamos estocar ali na escola e nós mesmos vamos produzir e fazer a alimentação nossa. Não sei. Vou dar uma sugestão. Porque se a princípio dá um choque, assim, a questão, né, da taxa de inscrição, mesmo que ela seja simbólica, por toda uma concepção de política pública, de estar no SUS, enfim, e eu não sei como é que isso vai se desdobrar, né, principalmente para quem tem pouca vivência com o SUS. Estão promovendo uma discussão de saúde, estão cobrando? Não, pode ser que alguém fale, a gente está vivenciando um momento muito delicado, né, de desconstrução de alguns direitos sociais. Eu acho que a gente tem que ser bem cuidadoso quando for propor isso. O que eu dou de sugestão, que a gente sabe que nem tudo a gente vai conseguir, né, que os recursos talvez, mas a mesma coisa mesmo do exercício do coletivo, né, vamos supor que seja colocado gente com dificuldade da alimentação, sugerimos que as pessoas possam trazer alimentos, os grupos se organizem, vamos supor, tal grupo vai ficar em tal lugar, quem é que pode trazer arroz, ou não sei o que seja uma alimentação simples, mas que seja a possibilidade das pessoas levarem, mas né, eu acho que nessa construção, né, porque a inscrição simbólica, a gente vai ter que gerenciar esse dinheiro, e o dinheiro não é nosso. E aí acho que você tem que ter muito cuidado. A ideia da solidariedade é muito interessante, uma das coisas que a gente viveu em Palmeiras. Fazer alimentação, cuidar do espaço, limpar banheiro. A gente fez isso na capacitação do Reiki, né? Eu paguei passagem, tá? Pra ir lá ajudar. Paguei caro, passagem de Porto Alegre para Passo Fundo. Chegando lá, as pessoas que estavam lá e que receberam a formação que a gente estava trabalhando, no final a gente pensou, gente, olha só, nós tivemos tanto de gastos, se nós dividíssemos por tantas pessoas, vai dar R$14 para cada um. O que isso é possível para vocês? É viável? Vamos sim colaborar, porque a Maíra gastou, sei lá, 120 de passagem, não é justo que ela vá gastar 120 de passagem para trabalhar para a gente. Né? E aí isso foi conversado, mas aí é uma outra relação, né? Por isso eu acho que tem que ser bem cuidadoso. Não é pelo valor, mas assim, até vai contra principalmente os princípios, porque em todas as falas que a gente vai, fala, em lugares, coisas, a gente diz, se te cobrarem R$10 sendo pelo SUS, tu não aceita, tu não paga. Então, como é que a gente vai fazer a proposta de pagar uma taxa? Aí vão achar que a gente está fraudando também. É delicado, né? Agora, a questão da gente mesmo fazer a alimentação e coisa assim, é uma coisa que é... Cada um pode levar, leva o que pode de casa, né? Contribui com o que dá. A gente pode até usar como oficina até para as pessoas que estão participando, né? Assim, é uma coisa, eu acho que é legal. Agora, o impacto do dinheiro, eu acho que não vai ser legal para os projetos. Lá em Palmeira, por exemplo, a rede, nós só fizemos sobre Nós estamos aqui como ideia para pedir, né? Mas é possível a gente fazer outras formas. A gente só conseguiu fazer via rede. E a rede ela só paga almoço, janta e café da manhã. Então, sabe, durante a tarde o pessoal tem vontade de comer. E daí, às vezes, acontece de um ter opções que pode ir lá e comprar na padaria, alguma coisa, outros não. Então, a gente pede para que o pessoal leve o lanche solidário, né, a gente chama, para os outros espaços. E é super tranquilo. A galera leva muita comida.